A ficção científica é um gênero que está intrinsecamente ligado à história e à política, sendo um dos estilos que mais se molda com a situação do mundo durante cada período e também se adapta a momentos que alteram a sociedade. E poucas coisas alteram tanto a sociedade como a guerra. Com isso, as obras de diferentes autores da ficção científica tocariam nesse assunto, com uma miríade de ideias, possibilidades e críticas, de uma das mais famosas e influentes obras de todos os tempos, até a sua evolução para algo autoconsciente no cinema. A ficção científica militarista, como ficou conhecido esse subgênero, vai da sobriedade dos horrores da guerra, até mesmo ao escapismo dos heróis em grandes batalhas, e é um subgênero fascinante. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos falar um pouco mais, mesmo que de forma breve, sobre mais um subgênero da ficção científica. Subgênero esse responsável por alguns dos mais importantes livros e filmes das últimas décadas, e que são, como sempre, ótimos espelhos e estudos sobre a nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre a ficção científica militarista. Mas antes de entrarmos em combate, vale lembrar que aqui no Central Pandora você encontra entretenimento de todas as galáxias. Então não deixe de se inscrever no canal para fazer parte da nossa tripulação viajando pelos muitos universos da ficção científica. Histórias envolvendo guerras são algo comum na ficção, estando presente na literatura há séculos. Não demoraria para que essas histórias também começassem a aparecer no que começava a ser descrito como ficção científica, explorando guerras ainda não intergalácticas, mas sim no futuro. Como muitas das criações da sociedade, o subgênero literário conhecido como a Guerra do Futuro ou literatura de invasão teve a sua origem nos medos e angústias de cada período, e principalmente em alguns preconceitos. Como mostrado no artigo científico Future War Fiction, muitas dessas histórias foram respostas ao medo dos cientistas e da tecnologia, do crescimento de países asiáticos e também das revoltas de países africanos contra seus colonizadores. A Batalha de Dorking de 1871, história sobre a invasão da Grã-Bretanha por um adversário conhecido apenas como o inimigo, uma referência direta à recente vitória da Prússia contra a França, está na gênese da ficção científica militarista, o que mostra como esse subgênero por si só já nasceu com uma grande inclinação política. Explorar a possibilidade de guerras futuras começou a ganhar um certo apreço por alguns escritores, mas uma das mais importantes histórias desse subgênero foi criada antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, The Land Ironclads, de H.G. Wells, que mostrava uma guerra com equipamentos tecnológicos inimagináveis, como rifles semi-automáticos e um monstro mecânico blindado, capaz de carregar armas e soldados pelo campo de batalha, visão que se tornaria real uma década depois com a invenção do tanque de guerra pelos ingleses. Junto de um dos períodos mais conturbados da história da humanidade, as raízes da ficção científica militarista cresceram entre a primeira década do século XX e as décadas seguintes à Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã por si só foi muito importante nesse quesito, pois muitos veteranos que lutaram nela decidiram contar suas experiências na forma de histórias de ficção científica, trazendo um conhecimento em primeira mão sobre o combate. E vale ressaltar um detalhe muito importante quando falamos de sci-fi militarista. Esse subgênero sempre fala sobre guerras, mas nem toda guerra da ficção científica faz parte desse subgênero. Muitas vezes as guerras intergalácticas fazem parte da ópera espacial, que pode até convergir para o sci-fi militarista, mas são dois subgêneros diferentes. Enquanto a ópera espacial lida com guerras intergalácticas e espaciais, o seu foco está na aventura, está em uma grande jornada, muitas vezes com poderes especiais, e geralmente ela não tem como personagens principais membros das forças armadas. Já a ficção militarista traz um grande foco no exército e as suas estruturas. Os protagonistas quase sempre são militares e há uma grande ênfase no conflito, na guerra, em diferentes tipos de combates, armas usadas, táticas, tecnologias e muito mais. Também vale mencionar que dentro do subgênero militarista existe uma diferença entre pontos de vista de cada obra. Enquanto algumas histórias focam na camaradagem ou até mesmo na esperança que um fim de uma guerra pode trazer, como a luta pela liberdade e o fim de um opressor, outras obras, como por exemplo o importante Hammers e Slammers, falam sobre a futilidade e a brutalidade da guerra. Como o próprio autor descreveu seus livros, é uma tentativa de ensinar o público, principalmente aqueles que votam e que nunca viveram esse tipo de coisa, sobre o que é a guerra, os seus horrores e saberem com certeza o que eles estão apoiando ou não. E sem dúvidas, Tropas Estelares de Robert Heinlein é o mais influente, importante e famoso livro desse subgênero. O livro que não só definiu e popularizou o sci-fi militarista, como praticamente influenciou todas as obras que vieram depois dele. Se você já assistiu ou jogou qualquer título desse subgênero, há grandes chances de que Heinlein tenha sido uma de suas principais influências.
Desde o seu começo até hoje, a ficção científica militarista é um subgênero popular. A Guerra do Velho é um ótimo exemplo de um clássico recente, e John Scalzi é um dos melhores autores ativos nesse segmento. Mas enquanto a literatura é um ponto forte desse tipo de ficção científica, como sempre, eu acredito que os filmes são a melhor forma de introdução ao subgênero. É difícil saber qual foi o primeiro filme que é verdadeiramente considerado uma ficção científica militarista. Alguns podem argumentar que foi Guerra dos Mundos, mas eu acho que a primeira vez que esse tipo de história chegou ao cinema foi em Planeta Proibido, de 1956. Esse é um nome que sempre aparece quando falamos sobre os pilares da ficção científica. É uma obra inestimável tanto para o gênero quanto para o cinema. Estrelando o fantástico Leslie Nielsen, Planeta Proibido beira a ópera espacial, mas ela tem um grande foco em mostrar os seres humanos organizando uma força militar espacial e as suas aventuras em diferentes planetas, mais especificamente o planeta de Altair. Onde eles encontram perigos inimagináveis. Planeta Proibido foi o primeiro filme a mostrar humanos viajando pelo cosmos usando tecnologia própria, com a invenção da viagem na velocidade da luz e além, sem nenhum elemento mágico, ora beirando até mesmo o hard sci-fi para sua época. Com visuais incríveis até para os níveis de hoje e muita criatividade, a obra está em um equilíbrio perfeito entre a descontração da Era de Ouro e essa estética mais militarista que ganharia força no cinema nos anos seguintes. Planeta Proibido é fascinante, divertido e é uma obra fundamental para a evolução da ficção científica na sétima arte. Definitivamente imperdível para qualquer grande fã do gênero, muito além da sua simples nostalgia. I think a man can get used to this. Grow to love it. O Japão é um grande produtor de ficção científica, principalmente no subgênero que estamos falando hoje. O querido Macross, o influente Appleseed, o clássico Patrulha Estelar e, claro, Mobile Suit Gundam são alguns dos muitos exemplos de obras-primas militaristas criadas por lá. Mas hoje eu quero dar destaque em uma que foi esquecida por muitos, e que foi uma das primeiras vezes que esse tipo de história chegou no cinema. Apenas um ano depois do lançamento de Planeta Proibido, dessa vez do outro lado do Pacífico, um filme mostraria a versatilidade da ficção científica militarista, estando presente até mesmo em um tokusatsu. Os Bárbaros Invadem a Terra é uma produção muito interessante e igualmente inovadora. A história mostra uma invasão do planeta Terra por aliens misteriosos e poderosos, chamados apenas de Mysterians. E ela inclui até mesmo muitos tropos da ficção científica japonesa, como por exemplo os seus robôs gigantes e roupas bem coloridas. Diferente de A Guerra dos Mundos, com seus protagonistas cientistas, Os Bárbaros Invadem a Terra foca em como os militares, inicialmente apenas os japoneses e depois uma coalizão mundial, tentam enfrentar essa ameaça. Enquanto há uma grande discussão política em torno das negociações com os Mysterians, o foco realmente está nos soldados e na guerra como um todo. E sim, é um filme com um orçamento baixo, mas isso não deve distrair da importância de ser uma das primeiras adaptações para o cinema desse tipo de história. Ela merece o devido respeito não só por ser visionária, mas também por ter sido muito competente, principalmente tão longe de Hollywood. É um filme relativamente raro de ser encontrado, mas sem dúvidas vale muito a pena para entender a contribuição que várias outras culturas tiveram para a ficção científica no cinema. Mysterianは地球の制空権を握ってるんです。地球を支配するのは人類か、ミステリアンか。Existem dois filmes que muitas vezes se confundem e que lidam com assuntos similares. Soldado Universal com Van Damme e Soldado do Futuro com Kurt Russell. Ambos são filmes sobre a desumanização de forças armadas na busca de um soldado perfeito. Enquanto eu adoro o visual grunge que o Paul Anderson levou a Soldado do Futuro, Soldado Universal é definitivamente um filme mais marcante e interessante. A obra aproveita do auge da carreira do Van Damme para falar sobre a guerra com um tom surpreendentemente humano, principalmente sobre como soldados são tratados como ferramentas pelo governo e também sobre a ética ou falta de ética militar, além do processo de destruição da empatia que a guerra causa, seja com experimentos ou pelo combate por si só. You just wanna leave. Like none of this shit ever happened? It happened! And it doesn't just go away. You just can't walk away, do you hear me?
Na história temos soldados que foram mortos em combate, reanimados como máquinas perfeitas de guerra. Sim, basicamente Robocop. Aos poucos o personagem principal vai lembrando da sua identidade e pelo que ele realmente luta. Sim, basicamente igual ao Robocop. Mas apesar de não ser a mais original das premissas, a execução é muito legal, Van Damme está no seu auge, portanto as cenas de ação são excelentes, e combinando com um tom um pouco galhofa dos anos 90, é uma ótima pedida para os fãs dos filmes de ação. E também precisamos dar destaque para Dolph Lundgren, que apesar de ser muito lembrado por Drago, ele entrega um dos vilões mais assustadores das últimas décadas e um de seus melhores papéis até hoje. Any questions? É uma história sobre empatia e humanidade, combinada com ação, humor e aquele estilo dos anos 90 que é insuperável. Sem contar que o tema do super soldado é sempre um assunto muito interessante. Para quem gosta de histórias similares, não posso deixar de mencionar o épico militarista da 2000 AD, Rogue Trooper, quase tão famoso quanto Dredd e com grandes aventuras para quem é fã desse tipo de história. Adaptações de obras queridas são sempre um problema, mas às vezes o original é tão bom que a adaptação, mesmo muito mais fraca, ainda é um ótimo filme. Esse é o caso de Ender's Game, filme focado no treinamento militar de Ender, que demonstra aptidão estratégica para ser um grande trunfo em uma guerra entre humanos e uma raça alienígena insectoide chamada de Formix. O filme inteiro é dedicado a mostrar os aprendizados de Ender e seus semelhantes. É sobre liderança, camaradagem, o valor da amizade e a cooperação com seus iguais nas forças armadas. Até o momento que não é mais sobre isso e o filme tem uma grande reviravolta. Ender's Game acaba mudando consideravelmente a sua narrativa do meio pro final, o que não só pega todo mundo de surpresa, como o torna uma grande obra anti-guerra. É difícil falar dele sem dar spoilers, mas o filme termina com uma nota até que esperançosa, mas altamente arrasadora sobre a realidade de seus personagens. Infelizmente ele não é tão impactante quanto o livro, que é definitivamente mais marcante e é um dos melhores livros já escritos na ficção científica, mas o filme funciona como uma ótima introdução para essa história, principalmente ao analisarmos todo o contexto e os pensamentos que ele traz nos seus momentos finais. Mas se possível, leia o livro antes do filme, é uma experiência inesquecível. Don't worry. Me and my squad of ultimate badasses will protect you. As batalhas entre forças militares e alienígenas foram espetáculos da sétima arte diversas vezes. Avatar e a luta de Pandora para se libertar de seus invasores, Aliens e a luta desesperada de um grupo militar para tentar sobreviver a um inimigo furtivo em maior número, e até mesmo o heróico esforço dos humanos e os seus caças para combater os invasores lunares de Independence Day. No entanto, essa lista não poderia acabar sem o que é considerado por muitos como a ficção científica militarista definitiva, tanto na literatura quanto no cinema. Eu estou falando da guerra dos humanos contra os insetos de Tropas Estelares. Enquanto o livro é militarista em sua mais pura forma, sendo até mesmo uma exaltação de conflitos em alguns pontos, o filme aproveita de todo o sarcasmo de Verhoeven para entregar quase uma sátira, uma paródia desse tipo de pensamento. É um filme que até tira sarro dos tropos desse subgênero. Tal como Robocop, Tropas Estelares é uma obra cheia de camadas, sem deixar de ser extremamente divertida. Sem dúvidas é o mais famoso e celebrado filme dessa lista. Ele praticamente dispensa apresentações, com todo o seu gore, cenas incríveis de combate e um roteiro que é até surpreendentemente complexo. Como muito bem colocado pelo Rogério Marques de Paiva no excelente Guerra em Hollywood, é um blockbuster contra-ideológico. É um filme marcante e com uma energia que dificilmente é repetida no cinema. Uma das melhores obras dos anos 90 e da ficção científica como um todo. Essas camadas extras tornam o filme melhor do que o livro? Definitivamente não. O livro ainda é uma das mais influentes obras da história da ficção científica e é uma excelente leitura. Robert Heinlein é um dos mais importantes nomes desse gênero. O negócio é que o filme consegue ser tão incisivo em suas críticas e tão inteligente em sua narrativa que vale a pena consumir os dois e exaltar as qualidades de ambos. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. They're doing their part. Are you? E existem muitas outras obras que merecem um destaque dentro da ficção científica militarista. Warhammer, por exemplo, tem todo um universo criado dentro desse subgênero. Falta tempo para falar sobre tudo, mas podemos também citar Battlestar Galactica, que nasceu como uma cópia de Star Wars, mas evoluiu para algo muito maior, principalmente no seu provocante remake, a série Stargate, que continuou carregando o legado do filme e até mesmo superou, e até o charmoso Babylon 5, que explora o militarismo de um jeito mais diplomático, e com um grande foco
em seus personagens. Temos até mesmo alguns filmes perdidos, como Assassinos Cibernéticos, que tem muitas ideias ambiciosas apesar de um baixo orçamento. E eu também queria recomendar algumas das histórias brasileiras desse subgênero, como Selva Brasil, que mostra uma realidade alternativa onde o Brasil dominou outros países da América do Sul e sofreu uma retaliação de países como os Estados Unidos e a Inglaterra, criando assim um conflito duradouro na região da Amazônia. O livro de Roberto de Souza Causo não é só uma excelente história de ficção científica, como também é uma excelente história militar. E fica aqui também a recomendação para o simpático O Coronel, quadrinho publicado pela editora Nemo, criado por Manuel Magalhães e Osmarco Valadão. Ele conta com muitos tropos temáticos e visuais de grandes obras da ficção científica, mas aproveita dessa estética militarista para contar uma história sobre a natureza humana. Como eu disse, é muita ficção científica para pouco tempo, mas espero que essa tenha sido uma boa introdução para que você também possa começar a navegar pelo entretenimento de todas as galáxias. Como sempre, eu não posso deixar de agradecer você por ter acompanhado esse vídeo aqui comigo. Eu espero que você tenha gostado. Continuaremos nossa viagem pelos muitos universos sci-fi no próximo vídeo. E até lá, nos vemos em outras galáxias.